sou teóloga, não sou pregadora, mas sou uma serva do Senhor. E a gente sempre tem uma palavra, né? Eu sempre digo, tem pessoas que têm um chamado. O pastor Zé Carlos tem um chamado da teologia, do ensino, e nós temos um chamado de seguir a Cristo. Nós somos assim, né? Seguidores integrais de Cristo Jesus. Quando a Edna falou, faz uns 2 meses, né, eu falei, vamos orar. Eu gosto muito de trabalhar para o Senhor, eu gosto muito de falar sobre o Senhor, o que Ele tem feito na minha vida, mas eu gosto de falar, às vezes, no meu cantinho, né? Num grupo a sós com mulheres, quando a gente já fez os nossos cafés, né? Até a Edna falou, olha, você é uma ótima psicóloga, né? E aqui na frente a gente acaba se perdendo, né? Eu sempre digo que isso aqui tem uma responsabilidade muito grande. Não que não seja responsável quando a gente tem um grupo pequeno, a responsabilidade é a mesma. Porque desde o momento que você abre os seus lábios para falar de Cristo Jesus, é uma responsabilidade. E não é só o falar, porque falar é fácil, mas agir como Cristo nos pede. E aí eu queria falar muito, eu falei para o Senhor, desde que a Edna me chamou, eu falei para o Senhor, orei antes, né? E eu queria falar sobre o início de janeiro. O que foi falado aqui em janeiro? Naqueles 12 dias de orações, onde nós fomos, né? Um pequeno grupo, nós buscamos ao Senhor. E foi dito que a gente orasse por amor, né? Que Deus nos enchesse do seu amor, para que a sua alegria pudesse vir junto, né? Porque não adianta, ninguém ama. Ninguém consegue ser feliz se não tiver amor. Ninguém consegue ser grato se não tiver amor. E aí por isso que eu tive aquela ideia de colocar o potinho da gratidão, para que a gente iniciasse já o culto, agradecendo a Deus. E quando a gente agradece, a gente demonstra ao Senhor a nossa gratidão a Ele, o amor que Ele tem por nós, por tudo que Ele nos dá. Mesmo nos nossos piores dias, nós conseguimos, não sei, às vezes você pode até não conseguir, mas eu consigo enxergar a mão de Cristo. Foram momentos já difíceis, já passamos por vários momentos difíceis. E eu sempre vi a mão do Senhor. Eu nunca consegui enxergar o lado ruim. Às vezes as pessoas comentavam algumas coisas assim, falando, todo mundo vê alguma coisa, mas ninguém vê que na minha vida ninguém tocou. Na minha vida eu sou o inimigo, ele tentou de tudo, mas na minha vida ele não tocou. Ele me preservou. Em todo momento o Senhor teve cuidado, tanto na minha vida como na vida do meu marido e na vida de todos que estão à minha volta. E aí eu escolhi um Salmo 139. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. Hoje, eu poderia apenas ler esse Salmo e sentar. Eu não preciso dizer palavra alguma, porque esse Salmo fala por si. Amém? Então, quem quiser ficar em pé, sentado, olhos fechados, eu digo assim, fique à vontade, mas contemple cada verso que eu vou dizer aqui do Salmo 139, porque é muito importante que vocês contemplem cada palavra. Sem óculos não dá, né? Depois que a gente fica novinho, a gente fica nervoso aqui, sabia? Nem sai o negócio. Vamos lá. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos se tão bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que eu não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do Teu Espírito? Para onde poderia fugir da Tua presença? Se eu subir aos céus,
lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criastes o íntimo do meu ser e me tecestes no ventre da minha mãe. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que o grão da areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conheces o meu coração. Prova-me e conheces as minhas inquietações. Vê se em minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, diante das tuas palavras, do teu servo Davi, oh Deus, eu sei que depois de ler esse salmo, acho que nenhuma palavra precisava ser dita, mas aqui estou, Senhor, e que tu uses-me conforme o teu querer, conforme o teu espírito. Unge os meus lábios com as tuas brasas vivas, Senhor, para que eu possa entregar para o teu povo e para mim também, Senhor, aquilo que tu tens guardado para cada um de nós. Obrigada, Jesus, pelo teu amor. Obrigada, Senhor, por me fazer parte da tua família, Senhor. Eu acho que a maior bênção, a maior gratidão é agradecer a ti por me dar esse livre acesso, Senhor, que eu tenho contigo. Obrigada, Jesus, em nome de Jesus. E aí eu escolhi esse salmo porque é um salmo que... Aqui, gente, espera só um minutinho. E eu fui procurar algumas explicações que falassem sobre o Salmo 139. Expressão gratidão a Deus pela criação humana, destacando a singularidade e a perfeição de cada indivíduo. A passagem enfatiza que Deus não apenas criou o corpo físico, mas também o fez de maneira especial e admirável, demonstrando a beleza e a complexidade da obra divina. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Vocês podem repetir isso? Repitam para si mesmo. Salmo 139, 14. Eu te louvo porque me fizeste de uma maneira assombrosamente maravilhosa. Um versículo forte, né? Isso fala sobre identidade. Será que a sua identidade suporta as bênçãos de Deus? Obrigada, Senhor, por me fazer de modo admirável, digno, merecedor de admiração, provoca respeito ao redor. Quando você é admirável, quando as pessoas te admiram, as pessoas têm respeito. E para que haja essa admiração, foi o Senhor que te entregou isso. Ele te fez de forma admirável. Será que vocês conseguem lembrar desse versículo todos os dias? Porque não tem como falar de amor se vocês não amarem a si mesmos. Porque como vocês vão conseguir amar o outro se vocês não conseguem amar a si mesmo? Essa bagunça que está toda aí, vocês conseguem amar essa bagunça toda que está dentro de vocês? Eu agradeço a Deus porque sou uma pessoa admirável e maravilhosa. E eu tenho plena certeza disso.
de que o Senhor acertou comigo. Acho que as pessoas vão falar assim, nossa, ela é soberba, né? Eu falei isso, não sou soberba, é um versículo, a palavra do Senhor está falando. Eu fui feita de forma admirável. Quando eu li essa passagem, quando eu li o Salmo 139, é um salmo conhecido, mas ontem eu até falei isso para o Zé Carlos, algumas coisas que a gente vê algumas pessoas, e eu contemplando cada versículo, né? Eu comecei a chorar e falei assim, nossa, como o Senhor é lindo, né? Como Ele me ama, como Ele cuidou de mim desde embriãozinho. Eu não era nada, não tinha vida, né? Quer dizer, tinha vida, né? Mas eu era tão pequenininha. Mas desde pequenininha Ele estava ali cuidando de mim. E Ele já sabia por tudo que eu ia passar. Ele já conhecia o meu ir, Ele já conhecia tudo. Tudo pertence a Ele. E às vezes a gente esquece disso, né? Quando chega o terror da noite, quando chega alguma tribulação, quando chega algo que nos assusta, quando a gente se enxerga, porque aí é que é o problema. Quando a gente se enxerga, olha para dentro da gente, essa tralha toda que está aí dentro de vocês, essa bagunça, você consegue se amar desse jeito? O Senhor te ama, porque Ele te fez admirável. Não é essa tralha que está aí dentro de você que vai ressignificar quem você é. Isso não significa que você é isso. Você foi chamado para a glória de Deus. Olha, quando vocês se esquecerem, pega lá no Salmo 139, versículo 14, e lembre, coloque isso na sua geladeira, coloque em algum lugar, mas lembre-se que você foi feito de forma admirável. Quando o Senhor estava lá em cima, Ele falou assim, Carlinhos, vou te fazer admirável. As pessoas vão ter respeito por você. Sabe por quê? Porque a tua luz resplandece sobre você. A luz de Cristo resplandece sobre você. A gente não tem noção. Às vezes a gente lê, canta, vem aqui, louva, né? Mas não sente. Eu quando aqui no primeiro hino, né? No primeiro louvor, eu voltei lá nas raízes quando me converti. Por isso que eu chorei. Porque quando canta aquela música de entronizar, né? A gente mexe de uma forma tão grande comigo. Eu me lembro da forma como Deus me abraçou quando eu me converti. Eu me lembro foi tão lindo a minha conversão. Foi difícil, porque eu só fui chamada de santa. As mesmas pessoas que me levaram para Cristo foram as mesmas que me apedrejaram. E aí eu digo, por que eu não desisti? Porque o Senhor tinha colocado aquele homem ali para me discipular. Porque se eu não tivesse tido um discipulado bom, eu não estaria mais na casa do Senhor. Porque o que mais me preocupa não é o mundo. O que me preocupa é o que está na igreja, que não pensa no que está fazendo, não pensa no que está dizendo e levando muitos para fora da igreja. A tua conduta. Por isso que eu falo, não adianta você pregar bonito, você falar bonito. O teu testemunho fala por você. Se não fosse pelo testemunho, nós não éramos nem namorados, mas se não fosse pelo testemunho e pelo discipulado do pastor José Carlos, de um evangelho leve, que eu falava para ele, hoje eu não vou para a igreja não, vai estar aquele povo lá, e ele falou, não precisa, se você não quiser, fala com Deus, ora. Aí o Espírito Santo me tocava, e eu ia da minha casa até lá a igreja cantando, né? Aí, como é que é? Eu sempre falo, perdão, né? Como é que é? De amor. Vai aquela Flui em mim, Senhor. Flui em mim, Senhor, a tua graça. Isso para mim era uma oração, essa música. Esse louvor era uma música que eu ia lá, Senhor, flui em mim a tua graça, o teu amor, o teu perdão. Eu ia pedindo para o Senhor, porque chegava lá, gente, era umas caras feias. Mas eu tinha um propósito, e Deus já tinha o propósito que eu já tinha escolhido lá atrás. Ele já sabia, você é minha. O mundo pode estar aí te tragar, mas você é minha, eu vou te trazer para perto de mim. E colocou a pessoa certa, porque se ele não tivesse colocado essa pessoa certa, ou talvez se eu não tivesse, porque a gente tem que querer também, né? Também tem isso. A gente ora, mas não acontece.
Mas você está dando a liberdade para o Espírito Santo agir na tua vida? Porque é bem difícil. Vou falar uma coisa, nós temos o nosso eu. E às vezes eu falo, a Ana se diverte comigo, né? Eu sempre falo, eu não faço mais. Mas é claro, se o Espírito Santo do Senhor chegar a falar para mim, falo para tu também, né? Eu não vou fazer. Aí depois eu me calo e falo assim, não, peraí, se Jesus falar para mim fazer, eu vou fazer, né? Mas não é o que está no meu coração. Mas eu me dou esta liberdade. Eu dou a liberdade para que o Espírito Santo haja no meu coração. Porque se eu não der essa liberdade, ele não vai agir. Eu estou cega, eu estou deixando que a amargura, eu estou deixando o rancor, eu estou deixando o medo, eu estou deixando as tralhas que a gente carrega na bagagem, que eu tenho 58 anos, eu estou trazendo uma bagagem de 58 anos. Tem dores que ninguém conhece, tem tristezas, tem cicatrizes, mas eu tenho dado essa liberdade para ele trabalhar na minha vida. Às vezes a gente está cansado, não quer fazer as coisas, mas aí a gente olha para o lado, quem vai fazer? Jesus. E vamos fazer a obra, porque a obra do Senhor tem que continuar. Não é a minha tristeza. Eu tenho que olhar que não é só a Valéria. Existem outras pessoas dependendo do reino de Deus. Porque eu não estou fazendo para mim, nem estou fazendo para o homem, mas eu estou fazendo para o meu grande Senhor, merecedor de toda honra e toda glória. É para Ele. Porque, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se fosse pela Valéria, muitas coisas eu não teria feito. Mas quando eu olho para a formosura do Senhor, quando eu olho pelo que Ele faz por mim, eu não posso negar nada para Ele. E até porque eu fui feita de modo admirável, né? Eu fui feita para trabalhar para Ele. Eu não posso negar isso. Eu não vim trabalhar para ninguém. Não vim trabalhar para a Igreja Batista Ebenezer. Eu vim trabalhar para o Senhor. E para Ele, se eu olhar para o lado, eu não vou fazer. Mas se eu olhar para frente, eu vou fazer. Eu acho lindo quando fala, Ebenezer é a igreja que se importa com você. E se importa. Algumas pessoas dizem que não, mas eu digo, você está errado. Porque desde o momento que alguém ora por você, ela se importou. Desde o momento que a pessoa olha para você e dá um sorriso, ela se importou. Não é possível que as pessoas não consigam enxergar a importância que esta igreja tem na vida de cada um. Não é possível. Você deve estar cego. Procura um colírio. Até no meu colírio eu digo, o meu colírio é Deus. Só que é com W no final. Eu falo para você, cara, até nos meus olhos eu estou usando Deus para me permitir ficar cega. Gente, gratidão. Busque o amor. Reconheça o amor de Deus na tua vida. Se você começar a valorizar o amor de Deus na tua vida, você vai sentir um amor tão grande por você mesmo, que quando você olhar para o outro, você vai enxergar só coisas boas. Isso eu aprendi na vida. Eu não consigo olhar para uma pessoa, mesmo que cada um que tenha coisas negativas, assim como eu também tenho, eu não consigo olhar para o outro e ficar olhando só as coisas negativas, porque eu sei que cada um tem coisas positivas. E se eu olhar para o negativo de cada um de vocês, eu não vou olhar nem na cara de vocês. Mas não, eu olho para as coisas positivas. Vamos buscar o positivo, porque o negativo não existe. Basta você querer enxergar por outro ângulo. Eu sei que o cristal ele tem vários prismas, né? Como é que você enxerga o teu problema? Se você enxergar daqui, ele é pequeno. Se você enxergar de baixo para cima, ele é grande. Por isso que eu falo, nós temos um Deus e vamos enxergar junto com Ele. Meu problema é pequeno, porque o meu Deus é maior. Amém? Porque tantas coisas aqui, mas eu sempre falo que não é o que Deus quer, né? O que a gente quer, o que o Senhor quer. Então vamos lá, eu vou começando falando que o Senhor é humilde, né?
Mas a oração de Davi: obrigada, Senhor, porque me fizeste de modo admirável e as tuas obras são perfeitas. O que faz você não aceitar essa verdade por você? Falta de merecimento? Quem sou eu para chegar no banquete do Senhor? Não é fácil olhar para dentro de si e ver a casa toda bagunçada, com várias pendências para consertar, com pessoas para pedir perdão. Não é fácil amar, certo? Essa bagunça toda que está dentro de você. Aí a gente espera o tempo certo. No tempo de Deus eu vou me amar. Quando eu estiver magra, acho que só quando tiver um corpo glorioso, né? Uma plástica, um botox em dia, uns boletos pagos. Quando eu fizer sucesso, for bem sucedida, então aí eu vou me amar. Queridos, estamos falando de Jesus, né? Porque perfeição só tem em Cristo. A gente não vai ser perfeito. Não é o teu corpo que vai te definir. Não é a tua conta bancária que te define. É fácil amar alguém perfeito. Por isso que nós amamos Jesus. Amém. Sabe qual é o desafio de você amar? Essa bagunça aí que está dentro de vocês, esse coração aí cheio de tralha que tem aí dentro de vocês, com pendências para resolver. Esse é o desafio. Você consegue se amar hoje? No meio do caminho, do seu processo que ainda não conseguiu chegar, consegue? Porque o acusador nós já temos. Ou acusadores, né? Você já tem dizendo quem é você para se sentir alguma, coisa para se amar. Achamos que humildade é dizer que somos insignificantes, que não somos merecedores. Em João 3,30 está dizendo que eu diminua para que ele cresça. Só que quando a palavra de Deus fala, não está dizendo para você se achar um fracasso. Ninguém glorifica a Deus se achando um fracasso. Um nada, um ninguém. Você só glorifica a Deus fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Em Mateus 5,14 e 16, o Senhor Jesus disse: esconda uma candeia debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. A luz existe para ser colocada num lugar alto, para que ilumine tudo, para que tuas obras sejam vistas e que Ele, Deus, seja glorificado através das tuas obras. Como o mundo vai enxergar nossas obras se nós mesmos nos acharmos insignificantes? Como é que o mundo vai te enxergar? Se você mesmo não se valoriza. Eu sou cristã, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Como você quer trazer alguém para Cristo? Se você mesmo não se valoriza. Não se glorifica a Deus achando fracasso. Glorifica-se sendo luz e fazendo aquilo que Ele te ungiu para fazer. Mas o mundo vai me achar soberba, Valéria. O mundo que lute. Mas as pessoas ao meu redor vão me achar soberba. Elas que lutem. O problema delas. Porque você foi feito de forma admirável. Porque não faz nada. Desculpa aqui. Porque quem não faz nada, quem não tem fé, quem não se movimenta, quem acha que não tem propósito, odeia quem acredita. Quem trabalha, avançar é justamente ter a certeza de que não há condenação sobre a minha vida. É ter a convicção de andar com uma identidade que não aceita acusações. É suportar uma identidade sem acusações. Porque Deus me fez de forma admirável. É como eu falei para vocês, eu não tinha muita coisa para falar. Alô? Ela foi. Porque o Salmo fala por si próprio. Que vocês possam contemplar esse Salmo durante a semana. Nós precisamos reavaliar as nossas vidas. Eu falo que às vezes a gente está cansado, né, pastor Zé Carlos? A gente às vezes fala assim, a gente está cansado. A gente queria
às vezes, mais pessoas trabalhando. E às vezes só que um olha para o outro, mas quem vai fazer? A obra de Jesus não pode parar. E aí um olha para o outro, sacode a poeira, dá a volta por cima e bora fazer, né? E a gente ora, e aí o Senhor vem, nos reveste da sua graça, do seu poder, do seu amor. E eu queria dizer isso para vocês, reavaliem a vida de vocês. Não estou falando de vocês, quando eu falo de vocês, eu falo de mim. Acho que o Salmo 139 é bom para que a gente faça uma avaliação do que Deus tem para cada um de nós. Lembre-se da importância de vocês. Eu não sei o que está passando no coração de cada um, mas o Senhor sabe. Entrega para Ele. Fala, Senhor, está aqui, ó. Isso tem me impedido de fazer a tua obra. Gente, ninguém foi chamado para ficar sentado. Ninguém. Nós precisamos trabalhar. Sabe por quê? O mundo está ficando um fracasso. Cada dia que passa a gente vê as coisas piorarem. Tanta criança, né? Sendo tragada aí, nossos jovens. Mesmo as pessoas da nossa idade, eu fico olhando assim, estão se perdendo, né? As pessoas só estão indo atrás de bênção. Mas atrás do abençoador ninguém quer. Ninguém mais quer se colocar à disposição do Senhor. Senhor, eis-me aqui. Senhor, meu coração está cheio de mágoa. Senhor, meu coração está entristecido. Senhor, eu estou desanimado. Renova, Senhor. Eu quero fazer uma nova aliança contigo. Tu me amasses tanto, tu me vistes lá como meu irmão embriãozinho. Tu já tinhas algo grande para cada um de nós. Senhor, transforma o meu coração, renova a minha fé, renova o meu amor. Faça um compromisso com Cristo essa noite. Não é porque a Valéria está aqui na frente dizendo essas coisas, é porque nós temos visto realmente as pessoas estão perdidas, as pessoas estão se perdendo. As igrejas, olha, eu vou dizer uma coisa, a Igreja Batista Ebenezer é uma igreja abençoada. Nós vemos às vezes igrejas grandes, né, pastor? Passando necessidade financeira, passando problemas financeiros, e a nossa igreja, apesar de ser pequena, eu nunca vi, em 28 anos, eu nunca vi a Igreja Batista Ebenezer passando privações. Eu nunca vi o caixa da igreja vazio. Às vezes a gente comenta isso, assim, meu Deus, mesmo na pandemia, a gente ficava assim, vamos passar dificuldade. Não, ao contrário, as finanças foram melhorando. Igrejas grandes, gente, estão tentando se levantar até hoje, desde a pandemia. A Igreja Batista Ebenezer é uma igreja linda. Só que, no meio do caminho, as pessoas esfriaram o amor que elas tinham. Quando eu cheguei nessa igreja, eu não sei explicar para vocês, foi tão gostoso que eu falei para o Zé Carlos, é aqui, o Senhor falou, é aqui que nós vamos ficar. Era um acolhimento. A primeira família que nos acolheu foi a família da Cláudia. Gente, era uma coisa tão gostosa. Tinha, acho que 18 pessoas, né? Eram 18 pessoas, mas todo mundo trabalhava. Hoje está um número maior e acho que não tem 18 trabalhando. Isso aqui não é puxão de orelha não, gente. Eu estou falando isso por causa da obra do Senhor. Mesmo que não seja aqui, que vocês vão para outros lugares. Mas não fiquem no banco. A seara está grande. O Senhor os chamou para trabalhar no reino dele. E não se esqueça, vocês foram feitos de forma admirável. Vocês são dignos de respeito. Vocês têm merecedores. Vocês são merecedores. Não esqueçam isso. Olhem para si mesmo. Porque o Senhor está dizendo, eu amo cada um de vocês e quero vocês se amando muito mais. Quero levantar vocês para a honra e para a glória dele. Lembrem disso. Se vocês puderem contemplar nesse salmo a semana inteira, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com cada um de vocês.
Amém? Já falei demais. Pastor Zé Carlos, se quiser vir aqui. Cristina. Não, mas eu gostaria antes que o pastor viesse aqui. Quer dizer alguma coisa, mas que orasse por